Gente, boa noite. Quero fazer algo diferente com vocês, que primeiro me apresentar bem rapidamente. Meu nome é Leandro Sais, sou recente formando dessa instituição com muito orgulho. Conheci professores aqui fantásticos, inclusive no stand do nosso professor Carlos Gonzalez, que foi professor de 2 matérias minhas, e o curso Humanos foi o que eu mais aprendi, o que mais agregou também para a minha carreira profissional. Nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo, né? E eu quero iniciar de uma forma diferente. Nós não interagimos, os alunos não sabem, mas tem aqui funcionários da HC, né? E eu queria interagir, trazer um pouquinho de vocês para mim também, para eu saber com quem eu estou conversando. Então vamos tentar fazer um bate-pronto bem rápido. Eu queria que você falasse, primeiro vamos começar por aqui, seu nome e onde você trabalha, o que você faz. Por aquela fila, terminou, volta e assim por diante. Vamos lá. Meu nome é Michele, eu trabalho na TNT Mercúrio, na empresa de transporte, Você faz lá? Eu sou atualmente analista de conta estratégica. Eu sou Mayara, trabalho em teste seguradora, trabalho em administrativo. Eu sou assistente, trabalho na TNT, sou auxiliar de administrativo. Renata, eu trabalho no Mercúrio, sou assistente de... Já entendi que tem a marcha da TNT. Mas tá faltando um. Meu nome é Rômulo e eu trabalho em comercial. Meu nome é Cauana, eu trabalho na instituição de serviço administrativo. Janaína. Meu nome é Janaína, trabalho no HC, estudo também na FAVEC e sou encarregada de financeiro. Eu sou Rafael, trabalho na HC, faço parte da TI da HC. Eu sou o Claudir, trabalho na HC e sou recuperador de crédito. Eu sou o Jefferson, eu trabalho na própria empresa, na área de tecnologias, Eu sou ele, trabalho na comunidade industrial, sou assistente administrativa. Um pouquinho mais alto, pessoal. Vamos participar aqui, que somos um futuro administrador aqui. Meu nome é Silvana e eu estou disponível no mercado de trabalho. Meu nome é Bruno, eu também. Claudio já foi? Meu nome é Luiz Felipe, trabalho na HC e sou analista de operação. Meu nome é Luiz, eu trabalho na HC, sou assistente, estagiário, assistente de TI. E eu trabalho na faculdade. Aqui na faculdade. Meu nome é Bruno, eu trabalho no supermercado Marques e eu sou caixa. Ok. Meu nome é José, trabalho na Parente do nosso amigo do nosso professor lá, que é o nome dele, trabalhou anos na Nutrimental. Ele tem um restaurante hoje. Horácio. Trabalhou muitos anos lá, né? Ensinou muito sobre a Nutrimental para a nossa amiga aqui. Sou Ellen, trabalho na administradora da Garçom e gerente de negócio da Terra do Legal. Meu nome é Eunice, trabalho na comunidade de loja. Leonardo, meu filho está participando com a gente aqui.
fala quando tem a marca do time lá, marca de minha empresa, na cabeça eu tive tipo patrocinador. Isso eu faço patrocinador do meu clube do coração para a Dayana. Então tá, o pessoal que tem já percebeu, não tem para vocês hoje, é só assim. Tá? Então, gente, vamos lá. Gente, o que eu preparei para vocês com o maior carinho quando eu recebi o convite do professor Carlos? Foi muito bacana o professor ter trazido a teoria para a gente. E eu sou fascinado por pessoas que gostam, estudam e sempre estudam com ele. O professor conhece um pouco de cada coisa, coisas do mundo inteiro, um pouco de cada assunto. Você foi um cara muito precioso para mim. Muito. E admiro o professor com um conhecimento bem amplo. Nesse quesito. Eu fui um cara muito da prática. Eu descobri em 2003 que eu era um cara muito chato. Eu não conseguia trabalhar como funcionário. Eu passei de 97 a 2003, eu passei por umas 10 empresas da área que eu atuo, que é a recuperação de crédito. Foi muito difícil porque eu tinha dentro de mim aquele espírito empreendedor que eu já queria ser o gerente geral da agência. Não com 20 e poucos anos, mas também com 17, com 18, eu já queria estar gerenciando. Eu cheguei ao ponto de chegar no diretor uma vez da empresa, com 6, 7 meses de casa, olhar para ele e falar assim: ó, onde você me manda lá para aplicar, eu estou indo embora. Você sabe o que aconteceu? Você vai embora. Eu estava iniciando, tinha um potencial maravilhoso, e até hoje eu fico pensando assim: poxa, seria um prazer imenso para mim ser um diretor comercial da empresa Reckers S.A., que foi onde eu comecei a minha carreira profissional. Seria, para a minha carreira, fantástico. É uma empresa que hoje S.A., no início era como uma empresa pequena, mas que chegou a mais de 50 filiais e foi comprada por um grupo alemão. Uma empresa que começou lá no cantinho, né, no Rio Grande do Sul. E hoje é uma potência. Hoje, vamos falar, 70% das ligações de cobrança de recuperação de crédito hoje você recebe no Grupo Reckers. Será que valeu a pena aquele sonho lá atrás? Mas enfim, vou dar continuidade aqui para vocês. Só falar que realmente eu só estou aqui hoje falando algo para vocês, porque desde o primeiro estágio que eu tive, que foi na área de recuperação de crédito, eu já consegui descobrir que, cara, não podia ser pequeno para mim, tinha que ser um sonho grande, senão não ia ter jeito. Um pouco do que a gente vai falar hoje aqui, está todo o nosso programa, vou tentar ser o mais breve possível, né? Objetivo, mas também conseguir trazer algo que agregue para a carreira de vocês, não só acadêmica, mas também profissional. Então, vamos falar um pouco sobre essas atividades, maturidade, drive, persistência, formação do time campeão, divisão de responsabilidades, relacionamento com clientes. Não perca o foco, professor. Eu fiquei com medo lá, porque será que está tempo de eu mudar minha apresentação? E o professor falou que não pode ter aquele foco sobre. Foi o que eu tive que fazer essa pergunta. A gente tem que fazer uma fusão da ideia, né, para chegar onde a gente precisa. Maturidade profissional. Principais clientes, crescimento empresarial, tempestades empresariais, o reconhecimento dos clientes. Gente, quando você diz assim, eu vou me tornar um empresário, a história é mais ou menos assim. É longa, que não está para mim, o tamanho necessário, mas ela é cheia de dúvidas. Ela é difícil. Se tem uma coisa que eu queria dividir com vocês debatem da vida acadêmica e profissional, o dia que o cara chegar para você, um amigo, e falar assim: cara, não faça isso, você não vai conseguir. Gente, se falar para mim, eu não vou conseguir. E chegou, acabou ali qualquer possibilidade que eu tinha de desistir para falar naquela palavra, naquela frase que você falou. Então, gente, quando eu iniciei, foi assim, interessante, foi bem quando eu comecei a minha vida acadêmica. Essa vida acadêmica, ela se iniciou em 2006, eu já estava desde 2003 trabalhando com
pneus, uma farmácia, que vai levando, fazendo cobrança de cheque aqui, promissória ali. Então foi um início bem amador, mas eu percebi que eu tinha condições de melhorar isso e fazer com que esse sonho de trabalhar lá no cantinho, na minha casa, com uma mesa, um computador velho, pudesse vir a crescer muito mais. Eu deixar de fazer o que os meus funcionários fazem hoje e administrar o que eles fazem. Com isso, gente, eu percebi que tinha várias pessoas no mercado que queriam apenas assim, ou era inveja, ou era medo de simplesmente olhar para você e falar assim, cara, se esse cara ganha muito oportunidade, esse cara tem muito prejudicado. E aconteceu várias vezes isso comigo. Então, se preparem. Quem tem interesse de empreender qualquer negócio, o início não é fácil, começando pela organização, planejamento, né? Qualquer negócio que você vai abrir, existe um planejamento financeiro, estratégico, e não faça nada. Não, a melhor serviço é um planejamento estratégico, senão você vai fechar as portas. É pouco tempo para você perder um pouquinho do dinheiro que você acumulou, né? E ficar na mão, voltar no zero. Primeiros passos. Eu coloquei a foto aqui de uma criança correndo com os braços também, aprendendo a andar, né? Na verdade, o mercado não é muito assim. A gente, quando está aprendendo a andar, é gostoso que você não é a mãe ou é o pai que está ali para te segurar. O mercado não quer saber, não. Quando você começa a dar os primeiros passos, como o professor falou aqui, uma das primeiras coisas que acontecem são os erros. A gente erra, e erra muito. Então, tomem cuidado, porque um erro no mercado, ele acaba fazendo você perder uma grande oportunidade, principalmente na área de prestação de serviço. Porque às vezes, com muito custo, você conquista um cliente, e com um erro desse tamanho, você perde aquele cliente, gera uma grande oportunidade. Em reunião hoje de manhã com um dos meus funcionários, eu deixei um recado para ele, que eu escutei várias vezes. Trabalhe 10 anos prestando serviço para uma organização. E seja perfeito. Se em um mês você errar 2, 3 vezes, o diretor já está pensando lá em trocar de prestador de serviço. Só mudar a profissão. Não tenha dúvida. Aquele histórico positivo que você deixou de 10 anos, ele não vai fazer parte da decisão. Pode até fazer, mas o percentual de peso disso é bem menor do que vocês imaginam. Logo no início, mostre seu diferencial. No mercado entra um monte de gente querendo trabalhar, que é no nosso caso. Assessoria de cobrança, se você puxar no Google, só em Curitiba, para não falar besteira, deve ter mais de 40. Estou falando por baixo. Quantas são realmente competentes? Quantas realmente têm tecnologia? Quantas realmente têm gestores qualificados? Se preocupam com o cliente? Fazem um bom trabalho? Se preocupam com seus funcionários? Não adianta você pensar em ter um nome. Eu só falo algumas vezes aqui, né? E eu vivo falando da minha empresa. Quem é a HC? Quem é a empresa? A prestação de serviço de recuperação de crédito é muito mais problemática do que a gente imagina. Porque o meu funcionário, se ele errar, ele erra na conta. Ele erra com o devedor. E hoje todos nós sabemos dos nossos direitos, não sabemos? Se você pagar a mensalidade da família, hoje, e daqui a 5 dias alguém estiver te ligando, te cobrando, você não pagou a mensalidade, você sabe fazer, sabe? Não, se você brigar com o atendente, ainda está ótimo. Eu, como diretor da empresa, vamos lá, como é que é? Fala para nós aí. O que acontece? Processo, a faculdade, perdendo todo mundo. Gente, às vezes você liga para um cidadão cobrando uma parcela de R$100. Vai dar lá na assessoria 15, 20 reais por mês. Só que o cliente não entra com o processo. Ele leva 5, 6, 10, 20, 30 reais. Nunca sabe disso. Então, hoje, o nosso maior desafio lá na HC, que estamos pedindo 80 colaboradores, é passar para aquele cara que está sentado lá na posição de atendimento
com o telefone no ouvido, recebendo e fazendo ligações. Que a responsabilidade, que ele é a agressão, não sou eu. Eu estou lá no meio do caminho, fazendo administração financeira, negociando com o cliente, mas aquele cara que está lá na ponta, se ele fazer uma besteira, todo o almoço do cara com barriga napolitana, viagem que eu fiz de avião, vai lá em Porto Alegre, vai lá em BH conquistar um cliente, cara, foi tudo por uma fazer uma ligação. Então, gente, o diferencial nosso tem que ser desde o início. Faça. Existem dois nomes fundamentais para o teu sucesso. Primeiro, ninguém conhece a HC, que a HC explodiu, apareceu. Pelo menos no nosso mercado. Quem é que vamos sonhar alto aqui? Quem é que as Casas Bahia tem que conhecer primeiro, para depois ela tomar a decisão de contratar a HC? O nome de quem que tem que rodar positivamente no mercado? É o meu nome, gente. Eu tenho que ser honesto, o meu nome tem que ser íntegro, as minhas atitudes, as minhas ações. Não tem que ter reclame aqui lá no Google, lá na minha empresa. Graças a Deus não tem nenhum. Todos os dias eu consulto para ver se aparece algum lá para eu chorar, rezar, para dar um jeito de ser. Graças a Deus até hoje, por incrível que pareça. No mercado, desde o finalzinho de 2007 estamos no mercado. Não tem muito nome aqui. Por favor, se alguém entender na mãe da multiloja, Low Park, pelo amor de Deus, não vai fazer uma coisa dessa comigo. Só vocês que sabem que não é aqui. Vocês não vão dar presente, não vai ser legal. Garra e persistência. Gente, nos primeiros anos de vida do HC, a gente começa a se achar, né? Passou o primeiro ano, né? Você não tirou o Natal e Ano Novo para descansar. Passou o segundo ano. Opa, esqueci do Fernando. Chega no terceiro ano. Não valorei, pai. O negócio está bombando aqui, os funcionários estão trabalhando. E eu vou com a minha noiva, com a minha esposa, com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com os primos, irmãos. Hoje não está todo mundo com Floripa. Vamos beber cerveja e pegar uma cama dentro da praia. Uma semana. E eu fiz. Gente, o primeiro ano que eu fiz, eu me lembro como se fosse ontem. O Rafael, que está aqui, é um dos funcionários mais antigos da empresa. Rafael, esse de camisa cinza. E eu não sei se ele vai lembrar dessa passagem. Eu cheguei de viagem, era próximo do dia 5 de janeiro, que é o nosso período de colheita é novembro, dezembro, 13º. Né? Janeiro é o pior mês do mundo, do planeta, não tem jeito. Janeiro você tem que dar graças a Deus, fazer oração umas 10 horas por dia, para que chegue no final de 0 a 0 teu caixa no último dia do mês. Isso é realidade. Ao longo dos anos eu já sei disso. Não dá para contar com o dinheiro sobrando de janeiro. E eu cheguei dia 5, dia 6 de janeiro. Gente, a empresa está de ponta cabeça, vocês não têm noção. Sabe quando é aquele dia que não era para você ter levantado da cama? E olha, foi por muito pouco que eu não fechei as portas. Eu falei assim, eu não aguento mais esse negócio. Pegou o cabelo não é à toa, gente. Realmente, a gente esquenta a cabeça. Mas, se você pegar persistência, quando você tem pessoas verdadeiras do seu lado, uma equipe forte, fortalecida, o cara chega aqui e para, cara, você vai passar. Bora! Esse é o cara do único lá, né? Vai estar puxando, professor, está puxando, está puxando. Gente, bora! Cara, esse dia vai passar, amanhã é melhor, e passa, né? Mas se você não tiver garra e persistência, se na primeira tempestade você deixar, né, se levar e não aguentar o tranco, cara, não há negócio que vá para frente. Eu separei aqui, eu sei que a gente está bem chateado na seleção brasileira. Eu sei 7-1 para a Alemanha. Foi 7 ou foi o professor que até perdi essa coisa? Eu separei a seleção, gente, de 2002. Quem assistiu essa Copa do Mundo, levanta a mão. Gente, essa Copa do Mundo, tem pessoas aqui que, pô, é gostoso
você lembrar dos personagens disso, né? Tem vários jogadores aqui que a gente lembra. E se cada um que conhece um pouquinho sobre futebol olhar, vai chegar à conclusão que legal, de lembranças, essas pessoas realmente marcaram. E era um time que foi chamado de família escolar. O escolar é bem inteirado no futebol. E essa seleção aqui, ela representa o que eu tive que fazer quando chegou aquele momento assim, não dá para pular mais. Eu não posso mais pegar o telefone e sair falando com as pessoas e negociando. Porque quando eu comecei tinha 200, 300 clientes para atender. Hoje a HC tem mais de 150 mil CPFs na base, em cobrança, ativos. Estamos em 80 colaboradores, mas se estivéssemos em 140, não faltava serviço. A gente tem que segurar para ter um meio termo ali de rentabilidade e operação, senão coloca 500 funcionários, não falta trabalho. E esse é o maior desafio de quem está empreendendo. É conseguir formar um time campeão e que vai te acompanhar. Quantas pessoas que faz parte da equipe, quantas pessoas passaram, deixaram a sua marca positiva ou negativa dentro da empresa, né? Quantas pessoas colaboraram no crescimento, hoje não estão entre nós, mas outras que vieram, olharam a oportunidade de fazer parte desse time e estão com a gente aí batalhando para não ficar em 80 operadores. Nós somos sim crescer mais. Por que não virar uma rede desse? E no seu tempo. Somos um bebê, estamos no mercado desde 2007. Quantos anos tem a TNT? Cadê os funcionários da TNT? Foi embora? Você lembra quantos anos tem a TNT? Eu participei de uma palestra de um aluno, um trabalho acadêmico que foi sobre a TNT, que começou lá no Sul também. Vai dar lá na assessoria 15, 20 reais de comissão. Só que o cliente, quando entra com o processo, ele leva 5, 6, 10, 20, 30 mil reais. Numa única ação. Então, hoje, o nosso maior desafio lá na HC, que estamos vendo 80 colaboradores, é passar para aquele cara que está sentado lá na posição de atendimento, com o telefone movido, recebendo e fazendo ligações. Que a responsabilidade que ele é a HC, não sou eu. Eu estou lá no meio do caminho, fazendo administração financeira, negociando com o cliente, mas aquele cara que está lá na ponta, se ele fazer uma besteira, todo o almoço caro que eu paguei na Napolitana, viagens que eu fiz de avião para ir lá em Porto Alegre, para ir lá em BH conquistar o cliente, cara, foi tudo por hora fazendo uma ligação. Então, gente, o diferencial nosso tem que ser desde o início. Existem dois nomes fundamentais para o teu sucesso. Primeiro, ninguém conhece a HC, que a HC, bum, explodiu, apareceu. Não. Pelo menos no nosso mercado. Vou sonhar alto aqui. Quem é que as Casas Bahia tem que conhecer primeiro, para depois ela tomar a decisão de contratar a HC? O nome de quem que tem que rodar positivamente no mercado? É o meu nome, gente. Eu tenho que ser honesto, o meu nome tem que ser lindo, as minhas atitudes, as minhas ações. Não tem que ter reclame aqui lá no Google, do nome da empresa. Graças a Deus, não tem nenhum. Todos os meses eu consulto para ver se aparece algum lá para eu chorar, rezar, para dar um jeito sempre. Graças a Deus, até hoje, por incrível que pareça. O mercado, desde o finalzinho de 2007, estamos no mercado. Não tem nenhum reclame aqui. Por favor, se alguém devendo a mamãe, que é multiloja, Loki Bar, pelo amor de Deus, não vai fazer uma coisa dessa comigo. Só vocês que sabem que não tem reclame aqui. Vocês não vão me dar de presente, não vai ser legal. Garra e persistência. Gente, nos primeiros anos de vida da HC, a gente começa a se achar, né? Passou o primeiro ano, né? Você não tirou Natal e Ano Novo para descansar. Passou o segundo ano. Opa, você está enfermando. Chega no terceiro ano. O negócio está bombando aqui, os funcionários estão trabalhando. E eu vou com a minha noiva, com a minha esposa, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, meus filhos, meus irmãos,
Vou juntar todo mundo e vamos Floripa. Vamos beber cerveja e comer camarão na beira da praia. Uma semana. E eu fiz. Gente, o primeiro ano que eu fiz, eu me lembro como se fosse ontem. O Rafael, que está aqui, é um dos funcionários mais antigos da empresa. Rafael, esse de camisa cinza. Eu não sei se ele vai lembrar dessa passagem. Eu cheguei de viagem, era próximo do dia 5 de janeiro, que o nosso período de colheita é novembro, dezembro, 13º, né? Janeiro é o pior mês do mundo, planeta, não tem jeito. Janeiro você tem que dar graças a Deus, fazer oração umas 10 horas por dia, para que chegue no final de 0 a 0 teu caixa no último dia do mês. Isso é realidade. Ao longo dos anos eu já sei disso. Não dá para contar com o dinheiro sobrando de janeiro. E eu cheguei dia 5, dia 6 de janeiro. Gente, a empresa está de ponta cabeça, vocês não tem noção. Sabe quando é aquele dia que não era para você ter levantado da cama? E olha, foi por muito pouco que eu não fechei as portas. Eu falei assim, eu não aguento mais esse negócio. Ter pouco cabelo não é à toa, gente. Realmente, a gente esquenta a cabeça. Mas, se você pegar persistência, quando você tem pessoas verdadeiras do seu lado, uma equipe forte, fortalecida, o cara chega aqui e para, cara, você vai passar. Bora! Esse é o cara bom de voar, né? Agora ele está puxando, professor, está puxando. Gente, bora! Cara, esse dia vai passar, amanhã é melhor, passa realmente. Mas se você não tiver garra e persistência, não tem jeito. Se na primeira tempestade você deixar, né, se levar e não aguentar o tranco, cara, não há negócio que vá para frente. Eu separei aqui, eu sei que a gente está bem chateado com a seleção brasileira. Meu Deus, é 7-1 para a Alemanha. Foi 7-1 para o professor, está até perdido. Volta da Alemanha. Eu separei a seleção, gente, de 2002. Quem assistiu essa Copa do Mundo, levanta a mão. Gente, essa Copa do Mundo, tem pessoas aqui que, é gostoso você lembrar dos personagens disso, né? Tem vários jogadores aqui, ó, que a gente lembra. E se cada um conhece um pouquinho só de futebol olhar, vai chegar à conclusão que lembranças realmente marcaram. E era um time que foi chamado de família escolar. O professor lá é bem inteirado no futebol. E essa seleção aqui, ela representa o que eu tive que fazer quando chegou aquele momento assim, ó, não dá para cobrar mais. Eu não posso mais pegar o telefone e sair falando com as pessoas e negociando. Porque quando eu comecei tinha 200, 300 clientes para atender. Hoje a HC tem mais de 150 mil CPFs na base, em cobrança, ativos. Estamos em 80 colaboradores, mas se estivéssemos em 140, não faltava serviço. A gente tem que segurar para ter um meio termo ali de rentabilidade e operação, senão coloca 500 funcionários, mas não falta trabalho. E esse é o maior desafio de quem está empreendendo. É conseguir formar um time campeão e que vai te acompanhar. Quantas pessoas, quem aqui faz parte da minha equipe, quantas pessoas passaram, deixaram a sua marca positiva ou negativa dentro da empresa? Né? Quantas pessoas colaboraram com o crescimento, hoje não estamos nós, mas outras que vieram, olharam a oportunidade de fazer parte desse time e estão com a gente aí batalhando para não ficar em 80 operadores. Nós somos sim crescer mais. Por que não virar uma rede? Tudo no seu tempo. Somos um bebê, estamos no mercado desde 2007. Quantos anos tem a TNT? Cadê os funcionários da TNT? Já foi embora? Você lembra quantos anos tem a TNT? Muitos anos. Eu participei de uma palestra de um aluno, um trabalho acadêmico que foi sobre a TNT, começou lá no sul também, se não me engano. Isso, o Mercúrio. Comprou depois. Então, a Mercúrio, na época que eu estava estudando Petrobras, ela tinha 53 anos. A Mercúrio é um presidente. Durante 60 anos. Olha a potência que virou.
Você quer fazer uma empresa para quantos anos? Né? E eu já penso nesse cara aqui, ó, é meu único sócio, é meu maior sonho, depois ele está no lugar. Parece brincadeira, mas tem 10 anos, daqui 10 anos, eu tenho 20, já deve estar se formando, e o tempo passa, o tempo voa, e é uma mudança também,